Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O irmão Paulo me dá esse microfone, é uma responsabilidade. Eu disse o irmão Marcelo, né? Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na segunda carta aos Coríntios, que tanto tem enriquecido a nossa experiência com o Senhor. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Segundo aos Coríntios, ontem nós paramos no capítulo 3. Hoje nós vamos dar continuidade, se assim o Senhor nos permitir, a partir do ponto que nós paramos ontem. Amém? Nós paramos no versículo de número 11. O pastor está com um defeitinho, né, de fábrica, precisa ser consertado ainda no pulmão. Aí eu estou aqui todo minha toalhinha com água, fico na comunhão, como diz o irmão José. Nós estamos tratando de um assunto, irmãos, que é de suma importância para nós enquanto cristãos. Vemos se cumprir, infelizmente, uma profecia do Antigo Testamento na vida da cristandade. O povo perece porque lhe falta conhecimento. E uma das coisas que mais falta conhecimento, um dos conhecimentos que mais falta na igreja hoje, nós falamos sobre isso ontem, é justamente sobre essa conexão que há entre lei e evangelho. É comum você ouvir as pessoas dizer, a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. É comum às vezes você encontrar pessoas que acreditam que as pessoas do Antigo Testamento foram salvos pela lei e que nós somos salvos pela graça, como se alguém pudesse ter sido salvo pela lei. E a Bíblia deixa de forma muito clara que pela lei ninguém se salvaria. A lei, como nós vimos aqui, é um ministério de morte. E nós vimos ontem que a maneira que Paulo fala, né, ele quer mostrar para a gente que a lei evidencia que estamos mortos e não que a lei nos mata. Não, nós já nascemos mortos em delitos e pecados, não precisamos que ninguém nos mate espiritualmente. Já é uma característica do ser humano. E nós vimos tudo isso ontem. E concluímos no versículo 11 ontem, que faz uma referência muito clara a Êxodo, capítulo 34, que diz: porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E antes de eu começar a exposição, hoje, que vai dos versículos 12 a 18, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente entender um pouco daquilo que estava no pensamento de Paulo quando ele escreveu essa passagem. Não se esqueça, irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui justamente combatendo os judaizantes. E o apóstolo Paulo está usando uma fórmula que ele aprendeu com o próprio Jesus, pegando o sábio na sua própria sabedoria. Uma das acusações que faziam era que o apóstolo Paulo não era judeu, que ele não era apóstolo, que ele não entendia nada dos ritos mosaicos. E o apóstolo Paulo quer mostrar aqui para a igreja de Coríntios que ele sabia muito bem do que ele falava. Ele entendia muito bem da antiga aliança. E por isso é que ele apresentava a nova. Então o apóstolo Paulo, ele tinha algo em mente, que ele sabia que estava na mente também dos seus acusadores. Como falamos, os acusadores de Paulo, na sua grande maioria, eram cristãos judaizantes, pessoas que estavam no seio da igreja, mas que queriam de alguma forma misturar ao evangelho os ritos judaicos, os ritos que deveriam ter ficado no passado. Então aqui eu gostaria de abrir com vocês em Êxodo capítulo 34, para a gente entender um pouco do que está na cabeça de Paulo quando ele escreve o que escreve. Amém? Vamos de maneira bem diligente lá em Êxodo 34. Vai falar justamente dessa experiência que aconteceu com Moisés. O apóstolo Paulo faz uso dessa figura para mostrar, para comparar com a nova aliança. Êxodo 34, a partir do versículo 29, amém? Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem está muito feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus, né?
Êxodo 34, 29. Quem vai orar pelo pulmão do pastor? Amém. Amém. Isso aí. Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação. Tomaram a ele e a Moisés e lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar, e removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar e falar com ele. É justamente essa experiência aqui que o apóstolo Paulo está relembrando para fazer uma comparação da antiga aliança com a nova aliança. E o título da nossa mensagem de hoje é justamente uma glória crescente. Aquilo que nós vemos aqui no livro de Moisés, em Êxodo, fala justamente dessa experiência. E à medida que Moisés se aproximava de Deus, seu rosto se iluminava, mas aquilo rapidamente se desvanecia. A ideia de se desvanecer ia embora. Então, como que Moisés ficasse temporariamente, a gente não sabe o tempo, né? Se alguns minutos, algumas horas, alguns dias, mas a gente sabe que há algum tempo o rosto de Moisés resplandecia e que, para que o povo não percebesse que a glória tinha saído de Moisés, é que ele colocava o véu. Às vezes a gente não percebe isso. Moisés não colocou o véu para as pessoas não se assustarem porque o rosto dele brilhava, mas justamente para que não percebessem que a glória tinha ido, ou o momento em que a glória tinha ido. Então, Paulo usa isso como comparação com a nova aliança. E eu gostaria, não tem como a gente falar dessa passagem e não se lembrar, porque aqui está falando de algo que foi transfigurado, né? Ou seja, o rosto de Moisés apenas foi transfigurado. Mas a gente conhece um momento onde o nosso Senhor Jesus, ele todo foi transfigurado. Vocês se lembram disso? Vamos abrir lá em Lucas capítulo 9. Glória a Deus. E é importante a gente fazer referência a essa passagem, porque nessa passagem também nós encontramos Moisés. Lucas capítulo 9. O Senhor Jesus, ele sobe no monte para orar. Ele leva apenas 3 dos seus apóstolos mais próximos. E algo acontece nessa subida no monte. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de... Jesus subiu ao monte, ele tinha um propósito. Qual era, irmão? Porque Jesus, que disse para a gente orar no quarto secreto, subiu no monte para orar? Porque era o único lugar que Jesus podia estar a sós. Se Jesus entrasse numa casa e se trancasse num quarto para orar, pode ter certeza que a casa ia ser invadida de um monte de gente e que Jesus não iria ter tempo, ter como orar. Então ele se retirava para esses lugares para orar. Nós não fazemos isso, né? Para deixar isso de maneira muito clara. Infelizmente existem cristãos que têm essa prática, né? Acreditam que orar no monte vai produzir algum tipo de efeito, né? Ritualístico, transcendental, que não acontece. Versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, olha, enquanto ele orava, você percebeu, irmãos? Que quando a gente ora, coisas acontecem. O Senhor Deus escolheu agir por meio da oração. Não é que a gente ora e as coisas acontecem. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele coloca o desejo na sua igreja de orar. Maravilhoso a gente ver isso na Bíblia. Como todos os grandes acontecimentos bíblicos são precedidos por momentos de oração. Inclusive os acontecimentos na vida do nosso próprio Salvador. Ele é o nosso principal exemplo de que nós devemos ter uma vida de oração. Então ele estava lá orando.
E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. E não foi só o seu rosto. Vocês lembram que Moisés foi só o rosto, né? O seu rosto se transfigurou e as suas vestes, ou seja, todo o seu corpo, resplandeceram de brancura. Ele foi levado ao seu estado de glorificação, diante dos olhos dos seus 3 apóstolos que estavam ali com ele, Pedro, Tiago e João. E eis que 2 varões falavam com ele. No primeiro momento eles veem que são 2 homens, mas depois eles conseguem identificar esses homens. Quem são esses homens? Moisés e Elias. Então alguma coisa nesses homens permitiu que eles fossem identificados. Eles olham, Jesus está transfigurado, Jesus está com a sua pele totalmente diferente, a sua roupa totalmente diferente, no estado de glória. Os apóstolos nunca tinham visto Jesus desse jeito. E de repente aparecem 2 pessoas do lado de Jesus. Esse é o cenário que está sendo descrito aqui por Lucas. No primeiro momento, eles sabem que são 2 homens. Depois, eles descobrem que esses 2 homens são Moisés e Elias. Você lembra de Moisés, que tinha o rosto transfigurado, lá em Êxodo 34? Ele aparece aqui ao lado de Jesus. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Olha que coisa. Eles conversaram, irmãos, entre si. Lucas, a gente vai ver essa mesma passagem em Lucas e em Mateus. Eles não entram em detalhes acerca dessa conversa. Há um propósito do Espírito Santo para que isso não seja dito para nós. Mas a gente sabe qual é o cerne da conversa. Qual foi toda a conversa, a gente não sabe. Mas eles estavam falando do quê? Da crucificação. Qual é o momento da partida de Jesus? Vocês sabem? A crucificação. Sua crucificação, sua ressurreição, os 40 dias que ele vai ficar aqui na terra com seus apóstolos ressurretos. E finalmente a sua assunção, né? Dando início, 10 dias depois, ao Pentecostes e ao surgimento de toda a igreja que nós conhecemos. Então, eles conversaram, e eles conversaram sobre um assunto, que era necessário que Cristo fosse entregue nas mãos das autoridades judaicas, das autoridades gentílicas, fosse crucificado e morto, mas ele ressuscitaria. Essa é a partida de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a grande glória do Evangelho. Deus dando a vida por pessoas pecadoras, miseráveis como nós. Isso é o que dá mais glória ao Senhor. Esse plano que Deus projetou desde antes da fundação do mundo, de glorificar a si mesmo por meio da salvação das pessoas através do sangue do seu Filho unigênito. O Evangelho é a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1. Então, quando a gente fala de glória, a gente tem que entender, é aquilo que coloca o nome do Senhor no mais alto patamar. É o plano de Deus para a salvação. Perceba que quando Deus criou todas as coisas, bastou apenas uma palavra. Faça-se o céu, faça-se a terra, faça-se os animais, e tudo foi feito. Mas para ele salvar o homem, ele teve que vir à terra e dar o seu próprio sangue para que o homem fosse salvo. Por que isso tudo? Para satisfazer o seu próprio padrão de justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus Filho, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, não pecador, pecado, para que nós, nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Por mais que estudemos esse versículo, dificilmente, irmãos, entraremos na frequência maravilhosa que esse versículo deve trazer à nossa alma. Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que Paulo ficava tão indignado quando as pessoas queriam retornar aos rituais judaicos. Por isso que a gente lê na carta aos Hebreus: vocês estão querendo de novo. Se vocês voltarem a essas práticas, já não resta mais salvação para vocês. Somente a expectativa do juízo.
Porque vocês estão querendo pisar no Filho de Deus que já foi pisado, já foi cuspido, já foi escarnecido. Ele já cumpriu toda a humilhação que lhe era devida, não porque ele merecia, mas porque nós merecíamos e ele tomou o nosso lugar. Então é importante que a gente entenda, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. A ideia aqui é que essa conversa não foi rápida. Eles passaram algum tempo reunidos, Jesus, Moisés e Elias, a tal ponto dos discípulos pensarem em armar tendas, para que Moisés e Elias continuassem ali com eles. E às vezes a gente lê aqui essa passagem e pensa que foi algo assim, né? De 2 minutinhos, 1 minutinho. Não, eles conversaram algum tempo. Os apóstolos ficaram perplexos, sem entender ao certo o que estava acontecendo, se eles estavam vendo de fato, se eles estavam imaginando aquilo. E conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Percebam, os apóstolos não entenderam o que aconteceu. Como aquilo aconteceu justamente para testificar acerca da missão do Cristo. A gente vai ver, por exemplo, como isso foi importante no caminho de Emaús, nesse mesmo evangelho de Lucas, lá no finalzinho, no capítulo 24, 2 discípulos estão indo embora, porque eles achavam que havia acabado tudo com a morte de Jesus. E de repente Jesus, o Pai das misericórdias, se aproxima deles, por pura graça. Imagine, eles tinham desistido de tudo, mas Jesus não tinha desistido deles. Glória a Deus. Jesus vai lá no caminho de Emaús: e aí, rapaz, vocês estão bem? Rapaz, a gente está triste, o que foi que aconteceu? A gente está aqui meio jururu, porque a gente seguia um rabino chamado Jesus, homem poderoso em palavras, em sinais, mas mataram ele aí. Já é o 3º dia, ele até disse que é ressuscitado. Rapaz, esse povo é incrédulo. A gente é incrédulo. Ele até disse que ia ressuscitar, mas já é o 3º dia, não ressuscitou. Aí Jesus, rapaz, é lindo isso. Aí Jesus, partindo de Moisés, da lei, ó, começa a explicar a eles isso aqui, que era necessário, que o Cristo viesse, sofresse isso. E eles começam, né? Rapaz, não é que faz sentido? Tem um videozinho no YouTube muito legal, chamado Discípulos no Caminho de Emaús, é 24 minutos. Se você tiver a oportunidade de ver algumas vezes, tenho certeza que vai enriquecer muito a sua experiência cristã, né? Poucas coisas às vezes hoje em dia prestam, né? E esse é um dos vídeos que é bem legal. São 24 minutos. E Jesus vai explicando para eles, né? A necessidade disso. Quando Jesus parte o pão, né? Aí, Jesus. Aí eles voltam correndo de Emaús para avisar a gente chama dos 12, né? Mas na verdade eram os 11. Judas a essa altura já tinha se enforcado. E para avisar eles que Jesus havia ressuscitado o princípio para eles. Os 11 acreditaram. Olha, dedinho, o povo incrédulo. Rapaz, ele apareceu, rapaz. No primeiro momento a gente nem reconheceu. Mas aí ele partiu o pão. No momento que ele partiu o pão para a gente olhou e viu que era ele. E a gente voltou correndo para dizer que ele ressuscitou. Aleluia! O que, rapaz? Vocês estão doidos. Tem insolação aí que vocês tomaram. Mas esses crentes, rapaz. Mesmo diante de tudo isso aqui, ó. Pedro, Tiago e João está entre os 11 incrédulos, que quando os discípulos voltaram no caminho de Emaús dizendo que ele havia ressuscitado, no primeiro momento eles não creram. E a gente vai ver isso aqui, porque Paulo vai explicar isso, que há um véu que é posto nos corações até que Cristo resplandeça sobre nós. Essa glória crescente. É isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. Versículo 12 do capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Esse é o nosso texto. Se Deus permitir, vamos tratar dos versículos 12 ao 18. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Perceba, irmãos, o apóstolo Paulo está falando do ministério cristão. Sabe, todo pregador do evangelho, aqui nós temos, né, o irmão José,
Todo pregador do Evangelho, em algum momento, ele vai ser chamado de orgulhoso, de maluco e de senhor da verdade. Por quê? Porque a gente tem ousadia no falar. Todos vocês, né, já foram acusados. Eu me lembro, alguns aqui, né, a gente tem um passado. Ah, vocês são seguidores de homens, vocês estão seguindo aquele pastor maluco, aquele pastor é um doido. Você está na igreja daquele pastor maluco. Por quê, irmãos? Porque a gente tem ousadia no falar. A gente crê no que a gente fala aqui. A gente sabe que as verdades das Escrituras, perdoe até a redundância, são verdades absolutas. E a gente tem ousadia no falar. De maneira que quando a gente fala que quem não se arrepender está condenado, está condenado. Ah, então você está dizendo que quem não crê em Cristo vai para o inferno? Estou dizendo isso. A gente tem ousadia no falar. Infelizmente, como nós já vimos aqui, não é cheiro de vida para todos. É cheiro de morte para alguns e cheiro de vida para outros. É salvação para alguns e perdição para outros. E a gente tem ousadia no falar isso. Como o apóstolo Paulo diante do rei Agripa, olhando para aquele rei com toda a sua opulência e dizendo para o rei Agripa: ó rei, eu não desejo nada do que você tem. Não desejo os seus tesouros, não desejo o seu título, não desejo as suas casas, não desejo nada disso, rei Agripa. Sabe o que eu de fato queria, rei Agripa? Que o Senhor, que você, Agripa, fosse igual a mim, crente. Porque eu sei que eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Eu sei que há uma morada para mim no céu. Ele mesmo me disse. Foi que Jesus nos falou no Evangelho de João: estou indo à frente de vocês preparar um lugar para vocês morarem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu sei em quem eu tenho crido, rei Agripa, e eu queria que você tivesse a mesma fé. Quem dera, por pouco ou por muito, você recebesse essa graça. Então, isso é ousadia, irmãos. Todo pregador do Evangelho verdadeiro, ele tem ousadia no falar. Não uma ousadia que procede dele mesmo, porque ele sabe que ele é o principal dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Mas uma ousadia que procede da palavra de Deus, que ele prega pelo Espírito. Tudo aquilo que pregamos aqui, tudo aquilo que você em algum momento for dividir, quando você em algum momento for dividir a sua fé com alguém, tanto homens quanto mulheres aqui, quando forem dividir a sua fé, as mulheres com outras mulheres mais novas, os homens com outros homens, quando nós formos dividir a nossa fé com alguém, o Espírito Santo vai nos tomar e vai colocar as palavras devidas na nossa boca, para que Ele seja glorificado em meio à nossa fraqueza. Mas nós temos essa ousadia no falar. Todo cristão tem essa ousadia, porque ele sabe que essa palavra que ele manuseia, como disse o apóstolo Paulo: seja um obreiro aprovado, meu filho, manuseie bem a palavra de Deus. Essa palavra que ele manuseia não é uma palavra qualquer, é palavra de Deus. É uma palavra inerrante, é uma palavra suficiente. É uma palavra que nos faz obreiros aprovados para toda boa obra. De maneira que temos ousadia em falar dos assuntos que a Bíblia nos autoriza a falar. Então, quando a Bíblia diz: olhe, Deus abomina o divórcio, a gente diz a mesma coisa. Deus abomina o divórcio. Quando a Bíblia fala dos homossexuais, na prática do homossexualismo, nós não podemos fechar os olhos, porque a nossa sociedade mudou. Há 50, 60 anos atrás, né, ninguém teria problema em ler determinados textos que dizem que os efeminados e os sodomitas estão falando tanto de homossexualismo masculino como o homossexualismo feminino. Ele está dizendo: os dois não herdarão o reino de Deus. Há 100 anos atrás a gente não teria problema em ler esse texto, mas hoje a gente tem muito problema. Nós vamos ver, por exemplo, a igreja, uma das igrejas mais tradicionais do mundo, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Elas romperam, elas estão rompidas hoje,
Mas a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela não somente vê o homossexualismo como algo que não é pecado, como ordena pastores e pastoras homossexuais. Você vê aqui padrão chegou. Então, eu estou tomando isso como exemplo porque é uma coisa corriqueira na nossa sociedade. Infelizmente, você vai ver muitos evangélicos olhando para esses assuntos que são tão claros na Bíblia, encontrando dificuldade em acreditar neles. Mas será, rapaz? Será que é assim mesmo? É assim mesmo, está escrito. Essa ousadia que a gente tem no falar. Mas pastor, tem uma lei aí que você pode ser preso como homofóbico. Meu filho, o pai até me prendeu, vou fazer o quê? Outro dia eu pensava que eu ia ser preso, né? Porque a igreja estava aberta. Quando passava um carro de polícia aqui, né? Tinha gente que ficava morrendo de medo. Até agora eu vou levar o pastor. Teve um dia, né? Que teve um irmão, o irmão José disse: o pastor é ele, viu? Né, meu filho? Se a polícia aparecer, o pastor é ele, viu? Foi ele que mandou abrir a igreja. Não tem nada a ver com isso. Brincadeira. Então, a gente tem que ter ousadia. Senão, a gente é apenas o quê? Um ator de teatro. Infelizmente, é isso que muitos pastores são. Eles apenas estão encenando um papel. O papel deles qual é? Alegrar uma plateia durante um determinado momento. Mas a grande maioria não acredita muitas vezes naquilo que prega. Eu fico assustado, irmãos, e falo isso com toda sinceridade diante de Deus. Eu ouço de determinados pastores, né, que pregam o verdadeiro evangelho quando eles estão lendo e fazendo uma exegese, né? A exegese é a apresentação do texto. Assim, dificilmente você vai encontrar algum tipo de erro. Eles fazem uma exegese assim por conta dos estudos que eles tiveram, né? Muito próxima da verdade, né? Muito próxima da Bíblia, da verdade da Bíblia. Mas quando essas pessoas partem para dar exemplos, ou muitas vezes para darem exemplos da sua própria vida em relação àquilo, é assustador. Porque não tem nada a ver com o texto que eles apresentaram. Parece que é outra pessoa. Não sei se você já tiver essa impressão, vendo algum desses pastores renomados da internet, principalmente os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastores como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Eu estou falando o nome dessas pessoas porque eu respeito eles. Senão eu não falaria. São pessoas que falam, dificilmente você vai encontrar um erro bíblico naquilo que eles pregam. Mas o exemplo deles é horrível. A igreja, sabe, as regras da igreja que eles fazem parte, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, é assustadora. Até pouco tempo atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil era ligada intimamente com a maçonaria. Eles decidiram há pouco tempo atrás se separarem. Olha que coisa assustadora, irmãos. Maçonaria, uma organização oculta, que pratica o ocultismo, ligado a uma igreja, a uma denominação. Coisa assustadora, né? E eles tiveram que fazer uma reunião para poder se separar. Então assim, quando a gente fala é porque a gente muitas vezes coloca no YouTube, eles vão falar de textos como que eu estou falando aqui para vocês hoje, eles vão falar verdades, e a gente vai ter que tomar cuidado, porque no meio daquelas verdades vai vir, às vezes, uma mentira, ou uma meia verdade, e se você não tomar cuidado, aquilo vai contaminar você, como já aconteceu com alguns. Existem pessoas que estiveram aqui no nosso meio, que saíram do nosso meio e foram exatamente para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Estão lá. E a gente tem que tomar cuidado. Nada contra essa denominação. Infelizmente, a Igreja Batista e tantas outras denominações têm pastores renomados que seguem esse mesmo tipo de erro, né? Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a gente tem essa ousadia no falar. Não é um título que me autoriza. Não é uma denominação que me autoriza a falar da parte de Deus. Eu fui vocacionado como pastor. O irmão José foi vocacionado pela vontade do Espírito Santo. Deus nos chamou. Como chamou um ferreiro chamado John Bunyan, que por esse chamado pastoral passou 12 anos na prisão. Como chamou um jovem de 16 anos, que durante muito tempo se sentiu condenado, Charles Haddon Spurgeon,
para ser pregador. E olha que coisa, ele é estudado por muitos pastores na faculdade de teologia, sendo que ele mesmo nunca fez faculdade de teologia, embora ele tenha sido convidado. Ele tem uma experiência muito particular. Ele foi convidado, ele era muito jovem quando ele começou a pregar, cerca de 16 para 17 anos, e ele foi convidado por reitor de uma universidade famosa a fazer um curso de teologia. E no dia marcado, né, ele foi até o lugar lá, a banca lá, o escritório desse reitor, e o reitor se esqueceu da reunião. A secretária esqueceu de falar lá, e ele ficou lá mofando. E ele saiu de lá, e ele não saiu frustrado, mas ele saiu cheio do Espírito Santo, porque ele entendeu que Deus não queria que ele fizesse faculdade. E não fez. Imagine. E depois ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. É uma coisa louca. Você vê como Deus faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A ousadia no falar, ela vem justamente por essa glória crescente do Espírito Santo em nós. Você quer de fato ser um servo de Deus? Então busque ter uma vida parecida com a de Cristo. Glória a Deus. Siga os passos de Jesus. Essa é a melhor escola. Glória a Deus. Pega um evangelho. Eu estava falando com o irmão esses dias, né, chamando de irmão pela fé. Passou algum tempo com a gente no CAC, infelizmente deixou o CAC alguns dias, trouxe muita tristeza no meu coração. Tenho um sentimento muito profundo por esse jovem. Eu estava falando com ele, dizendo que tinha lido o Evangelho de Mateus 2 vezes, que ele ainda não estava entendendo. Eu digo, leia uma terceira, porque uma hora você vai entender. É que a gente vai ver aqui, uma hora a palavra encaixa. Uma hora chega um momento aonde tudo aquilo que a gente achou que leu e que não adiantou nada, Deus ele faz como um quebra-cabeça. Isso assim, meu Deus, no momento que eu ouvi isso, eu achei que não ia mudar nada. E eu ouvi aquilo em outro momento e achei que não ia mudar nada. Mas agora que eu estou ouvindo isso e fica essas coisas todas se encaixam, agora eu entendo. É isso que Paulo está falando. A glória do Evangelho é uma glória crescente. Aqui nós temos algumas crianças aqui, eu louvo a Deus, sempre temos crianças nos nossos cursos, hoje são 4. E eu não sei, elas não se lembram provavelmente, mas com certeza as mães, as avós, né, os pais se lembram do dia que eles andaram. Né? O dia que eles ficaram de pé a primeira vez, assim, começaram a se segurar nas coisinhas. Primeira palavra que falou. A minha esposa tem um livro que ela anotava essas coisas todas, graças a Deus, porque minha memória é péssima. Ela que sabe. Quando quem lendou primeiro, quem falou, a palavra que falou, né? A gente tem lá em casa um negócio essas coisas de gente maluca, né? Que de primeiro filho, era uma espécie de uma massinha, né? Que você pegava a mãozinha da criança e aí a mãozinha da criança ficava lá. E você tem a mãozinha, né, de quando ela era pequenininha, né? Então, é uma glória. Todos nós começamos o Evangelho assim. E aí a gente vai crescendo, irmãos. Né? Você é pai, eu tive a experiência, né, de formar, né? Ó, minhas filhas no ABC. Imagina, formatura de ABC. É coisa de gente mesmo, né? Que quer inventar o que não tem o que fazer, né? Mas que maravilha quando você vê que o seu filhinho de 4, 5, 6 anos, né? Que antes não entendia nada, começa a olhar e ele pega aquele alma, né? E começa a juntar e a gente vai se alegrando com aquilo, né? Até o momento que agora que eu estou vivendo, que começa a ver a equação de matemática, já não é de Deus não. Ele fica com esse negócio de você quer o quadrado, você quer o cubo. Eu digo, aí a gente já começa a se sentir burro, né? Aí já é um problema. Aí pegou. Mas essa glória crescente que Paulo está explicando, que na nova aliança existe. A gente vai tendo experiências com Deus e a gente vai crescendo. Pedro fala sobre isso. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A gente vai crescendo até atingir a estatura de varão, de varoa. E quando a gente atinge essa estatura, Deus começa a usar a gente ainda mais para a sua glória. Como está escrito em Efésios capítulo 4. Então o que Paulo está falando aqui é justamente sobre o ministério. O
o ministério cristão, a sua superioridade em relação ao ministério da antiga aliança. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Olha como Paulo diz, olha que ousadia, porque Moisés foi homem de Deus, irmão. Moisés foi profeta. Moisés está no céu, não tenha dúvida disso. Deus enviou, a gente tem até uma passagem lá no livro de Judas, José pregou recentemente para a gente, no livro de Judas, que o arcanjo Miguel brincou pelo corpo de Moisés, né? Então a gente não tem dúvida, ver Moisés transfigurado ao lado de Jesus. Moisés é um homem de Deus, profeta. Mas nós não somos como Moisés. O mistério da gente é outro. Moisés, ele, por mais que ele fosse profeta e ele tenha visto e ouvido várias coisas de Deus, ele não foi ensinado por Jesus Cristo como eu e você. Determinadas coisas que para mim e para você são claras, como essa luz que nos ilumina, para Moisés ainda estavam atrás de um véu. Por quê? Porque havia toda uma preparação cronológica de Deus na sua revelação. É o que muitas vezes a gente chama na Bíblia de revelação progressiva. Deus foi se revelando aos seus eleitos aos poucos. De maneira que o cumprimento total dessa revelação se dá no momento em que o próprio Deus vem à Terra nos ensinar quem é Ele e o que Ele espera de nós. E isso é feito no Evangelho, no Novo Testamento. A sombra de bens vindouros é vista agora por nós claramente. Então, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Percebeu o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando algo que não fica muito claro lá em Êxodo 34, mas que aqui fica para a gente muito claro. Paulo está dizendo que o motivo de Moisés colocar aquele véu não era que o seu rosto brilhava, mas era justamente o contrário. Era que chegava um momento onde o seu rosto parava de brilhar. E ele voltava a ser, um ser humano normal. Então ele colocava aquele véu para que os filhos de Israel não percebessem o momento onde isso acontecia. E aí, o que o apóstolo Paulo usa é justamente, nós não somos como Moisés nesse sentido. Porque há uma glória permanente e crescente no íntimo do cristão, que é o Espírito Santo em nós. Eu quero ler aqui com vocês de maneira muito clara. O apóstolo Pedro deixou isso de maneira muito clara no seu primeiro sermão. Se você puder rapidamente comigo, deixe marcado 2 Coríntios, nós já vamos voltar. Mas rapidamente a gente vai aqui no capítulo 2 também, mas agora no livro de Atos. Olha que coisa. O apóstolo Paulo é questionado questionado por aqueles que haviam tido seus corações escancarados para receber o Evangelho pelo próprio Deus. Então o apóstolo Paulo diz... o apóstolo Pedro, me perdoe, aqui no versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles estas coisas, assim que Pedro terminou o seu sermão, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faríamos, irmãos? O apóstolo Pedro tinha acabado de pregar, um sermão muito duro, diga-se de passagem. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E agora, preste bastante atenção. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom, que muitas vezes é confundida, é uma palavrinha do grego que significa presente. Deus tem um presente para o seu povo. Jesus não salva apenas a gente, mas Ele dá uma parte dele mesmo para nós. Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Cristo. Não sei se vocês já viram em Atos 16, que Lucas inclusive faz essa ligação. Tem uma hora que Lucas fala, porque o Espírito de Deus não permitiu que Paulo fosse. Depois ele diz, porque o Espírito de Cristo reteve, não permitiu que Paulo fosse até determinada região. Porque justamente essa ligação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é algo tão profundo, tão íntimo, que eu e você não podemos sequer cogitar.
de alguma forma, procurar entender isso. A gente sabe que há um único Deus e que esse Deus se apresenta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um único Deus. Ir além disso é loucura e soberba. Então aqui ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar em vocês. Depois a gente vai ver, esse mesmo apóstolo Pedro que está aqui, ele chega para evangelizar um homem chamado Cornélio, e eles recebem o Espírito Santo, e Paulo diz: será que eu vou deixar de batizar alguém? Se ele já recebeu o Espírito Santo, eu vou deixar de batizar ele com água? Não, vou batizar. E batizou eles. Então é isso. Paulo está se referindo justamente a esse momento onde o Espírito Santo começa a habitar no cristão. E o Espírito Santo em nós é como uma semente que vai crescendo em glória. Glória não nossa, mas a glória de Deus em nós, que somos seu povo, seu corpo. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Essa palavrinha se embotaram, talvez para nós, não seja uma palavra assim tão familiar. Essa palavra no grego dá a ideia de uma faca que não está cortando direito. É como uma faca cega. Não sei se vocês já pegaram uma faca seca cega para cortar pão, para fazer alguma coisa. Não dá para você fazer nada, né? Ela está cega, ela não corta mais. Ela perdeu a sua utilidade. Então ele está dizendo, os sentidos deles se botaram, eles se perderam no meio do caminho. Foi o que aconteceu. Quando Jesus vem, os judeus que deveriam estar esperando ele, na verdade, haviam criado para si uma outra religião. Paulo fala isso de maneira muito clara na carta aos Romanos. Eles não creem na justiça do Messias, que morre crucificado, porque eles criaram para si uma própria justiça por meio da lei. Mas pela lei ninguém é salvo. Não, a gente guarda a lei, a gente vai ser salvo pela lei, a gente guarda o sábado, a gente faz isso. Meu filho, vocês não fazem. O entendimento da grande maioria dos judeus é o mesmo entendimento daquele jovem rico, que a gente chama de jovem, por chamar, mas que na Bíblia não diz que ele era jovem, Aquele homem rico, ele diz: não, eu cumpro todos os mandamentos desde a minha juventude. Ele não cumpria coisa nenhuma. A gente falou sobre isso ontem. Ele não amava nem a Deus, quanto mais cumprir os mandamentos. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando para a gente que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A gente sabe que os primeiros cristãos eram todos judeus. Todos apóstolos judeus, Mas que do ponto de vista numérico, do ponto de vista da proporcionalidade, a quantidade que creu é infinitamente menor do que a quantidade que não creu. Do universo judaico até hoje, a quantidade de judeus que efetivamente acreditaram que Jesus, que é o judeu mais famoso da humanidade, é o Messias esperado, é uma quantidade muito pequena. E essa quantidade também vale para os gentios, Nós vivemos num mundo de 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões de habitantes, apenas 2 bilhões e alguma coisa se dizem cristãos. Ou seja, apenas 1/3 da humanidade, mais ou menos, se apresenta como cristão. 2/3 da humanidade, mais ou menos, não vê Jesus Cristo como Messias, E nesses 2 bilhões, a gente inclui até 1 bilhão e 200 milhões de católicos que a gente já sabe que não conhecem a Cristo de verdade, mas também é contado como cristãos do ponto de vista numérico, Porque de alguma forma tem um relacionamento com a Bíblia e com o Novo Testamento. Então aqui ele está dizendo, os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, e perceba, quando Paulo fala até o dia de hoje, Paulo escreveu essa carta muito provavelmente, por volta da década de 50 e 60 do primeiro século, mas quando Paulo escreveu essa carta, quando ele fala até o dia de hoje, é até o dia de hoje mesmo. Até o dia de hoje. Hoje é 7, não, dia 10, 10 de julho de 2020.
pleno ápice da pandemia do coronavírus, até o dia de hoje. Ele diz, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, quando ele fala a leitura da Antiga Aliança, justamente, né, a leitura do Pentateuco, os livros da lei, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. E aqui há algo assim que aconteceu de maneira muito visível. Você vê assim, Deus é tão maravilhoso, que Ele, sabendo da nossa dificuldade para aprender as coisas espirituais, Ele facilita a nossa vida. Então, existia, né, na formação do templo, o próprio Deus havia dito como deveria ser feito o templo. Então existia lá no templo uma separação por meio de um véu bem grosso. Havia uma separação do santo lugar, que os sacerdotes podiam ir até lá, para o santíssimo lugar, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E esse santíssimo lugar era o lugar onde ficavam, né, os utensílios sagrados, principalmente a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, atravessava esse véu grosso, né, para fazer a propiciação pelos pecados da nação inteira. Fazia isso uma vez por ano. E no momento da crucificação de Jesus, um dos sinais que Mateus nos mostra é que esse véu foi rasgado. Mas ele foi rasgado como? De alto a baixo. Se fosse rasgado por mãos humanas, seria como? De baixo para cima. Não, o véu se rasgou de alto a baixo. Naquele momento em onde Cristo diz, está consumado, essa separação que existia, não existe mais. É isso que Paulo está falando aqui também. Quando alguém crê em Cristo, o véu é removido. E justamente o véu é aquilo que nos impede de enxergar. Por exemplo, vamos imaginar que aqui é um véu. Eu não sei o que está atrás dessa parede. Mas se aqui não existisse parede, como é o caso daqui, né? Que não tem parede, a gente vê o que tem aqui atrás. A mesma coisa é o véu. Os judeus, eles olham para o Antigo Testamento e eles não veem o que a gente vê. O que a gente vê no Antigo Testamento? Cristo! A gente pega o livro de Gênesis e diz, porque o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Quem é que você vê ali? Jesus Cristo estampado bem grandão. Quando você pega o capítulo 1 de Gênesis, que diz, façamos o homem, capítulo 1 ou 2, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é que você vê ali? Cristo. Quando você pega o livro e vê lá que tinha que ser sacrificado, no próprio livro de Gênesis, vai sacrificar Isaac, quem é que você vê ali? Cristo. Você pega o livro de Levítico e vê todos aqueles rituais, quem é que você vê ali? Cristo. Pega o livro de Cantares, quem é que você vê ali? Cristo da sua igreja. Você pega o livro de Isaías, que é uma virgem, dará luz a um filho, quem é que você vê? Cristo. Aleluia. Pega o livro de Jeremias, quem é que você vê lá em Jeremias, meu filho? Cristo. Ezequiel, daí um novo coração, quem é que você vê ali? Cristo. Todos os 39 livros do Antigo Testamento são Cristo do começo ao fim. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, eu sou a verdade. Eu que estou aqui. A verdade não é o que está escrito apenas. A verdade foi uma pessoa que, além de deixar escrito para nós o caminho que deveríamos percorrer, ele se apresentou diante de nós. Isso que o apóstolo João fala, né? Quando o apóstolo João começa a sua primeira carta, ele começa dizendo, a gente está falando aquilo que a gente viu e ouviu. Glória a Deus. A gente viu a verdade. A gente pegou na verdade. Glória a Deus. Não é simplesmente uma experiência de ler um livro. Não, é algo muito mais transcendental, real, verdadeiro, genuíno. Eu sei em quem eu tenho crido. É o meu Salvador. Eu espero que seja o seu também, em nome de Jesus. Mas eu posso te dizer que Ele é o meu Salvador, porque antes eu era cego e agora eu vejo. Eu posso dizer como Lázaro, eu estava morto aqui, agora eu estou vivo. Aleluia. Uma coisa eu sei, eu era aleijado, estava lá no tanque de Betesda, 38 anos, agora
Olhe, até hoje, infelizmente, você vai pregar o Evangelho, como o Marcelo falou, a gente vai pregar o Evangelho para algumas pessoas, na nossa família, alguns amigos nossos do passado. Essas pessoas não veem Cristo. Ele fala aqui, ó, Cristo é o seu Salvador. Elas não veem porque há um véu. O véu está lá. Se Cristo não fizer um milagre e remover o véu, meu filho, você vai ficar apontando o dedo aqui, 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 mas a pessoa vai dizer, mas eu não estou vendo nada. Você está me dizendo que aqui tem o Salvador, tem Jesus, eu leio, tudo que eu vejo aqui é palavra de homens. Mas aí chega um momento, olha que coisa linda. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas, até hoje, olha que coisa linda. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha, infelizmente, o véu está posto sobre o coração. Não é sobre a mente, porque se fosse sobre a mente, dava para a gente convencer. Mas é sobre o coração, algo íntimo. A ideia de coração é a ideia de alma, o centro do nosso ser. É algo que vai além da racionalidade. Porque muitas vezes você pode provar que Jesus existiu. Você vai pegar manuscritos. Olha, irmãos, o livro mais provado do mundo é a Bíblia. É o livro que tem mais comprovação científica da sua existência. Um dos homens que mais foram pesquisados na história da humanidade é Jesus Cristo. De maneira que a sua vida é inquestionável. Muitas pessoas não acreditam na obra de Cristo, mas a verdade de que existiu um homem chamado Jesus há 2000 anos atrás, lá em Israel, é uma verdade inegável. Existem manuscritos, mais manuscritos históricos que comprovam a veracidade desse fato. Mas daí a acreditar que esse homem, Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo, tem que ser, como diria um irmão nosso, Deus purinho. É verdade. Por isso que quando o apóstolo Pedro diz, questionado pelo próprio Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Lá em Mateus capítulo 16, Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foram nem a carne e nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Perceba que o evangelismo, irmãos, é uma obra sobrenatural. Porque você acha que o diabo tem tanta raiva do irmão José, quando ele pega a caixinha de som dele, os papelzinhos dele lá de, como é? Que chama, filho? Os panfletinhos dele, E olha, todo mundo, meu filho, para você colar do lado do irmão José, você tem que estar em oração, viu? Porque todo mundo que chega junto para fazer a obra junto com ele, meu filho, cai de alguma enfermidade, passa algum problema. Vá mesmo orar. A gente tem que orar muito pelo ministério de evangelismo na igreja. Porque o ministério do evangelismo, irmãos, perdoe até a referência, é a ponta da lança. É que vai lá na frente buscar. É como se fosse um anzol. É que desce lá para pegar um peixe. Então a gente tem que orar muito, porque Deus colocou no coração desse jovem aqui que está diante de nós um desejo de evangelizar, que eu falo nesses meus 10 anos de igreja, eu nunca vi. Não estou falando só porque ele está aqui, não. Porque a gente já teve várias conversas. E eu sou assim, tão agradecido a Deus pela oportunidade de ter o irmão José como meu irmão em Cristo. Quantas vezes já conversei com o irmão José lá na igreja, e disse, pastor, eu acho que eu vou botar, ele me dizia isso, parecia que eu estava ouvindo assim, sabe, uma canção maravilhosa. Às vezes ele dizia, pastor, eu acho que eu vou pegar, não sei se vocês já viram um pessoal que faz umas propagandas, você lembra, filho? Você bota um outdoor nas costas, vocês já viram esse pessoal que faz assim, e vai distribuir panfleto? Ele disse que teve essa mesma ideia de fazer isso na Piedade, não foi uma vez, ele falou que ia fazer isso. Vamos orar, porque eu sei como isso enfurece, como no mundo espiritual isso tem uma repercussão enorme. Porque o problema, irmãos, não é uma pessoa entrar por aquela porta e se tornar cristão. O problema é que quando você prega o evangelho, Deus é glorificado e portanto o diabo fica furioso. Às vezes a gente não tem a noção disso. Mas porque o diabo está furioso, a gente está evangelizando lá em Corte de Faria,
nessa pegada aí, né? 50 semanas e assim, do ponto de vista humano, não está nem não tá crescendo. Mas irmãos, é como a gente viu aqui, é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. O nome de Cristo está sendo conhecido naquele lugar e a glória de Deus está resplandecendo naquele bairro. E você acha que o diabo está feliz com isso? O diabo sabe muito bem que não é o número de cristãos que faz uma igreja ser espiritual e agradar a Deus, mas é a fidelidade dos cristãos que estão ali dentro. Então, o diabo não fica furioso porque o irmão foi lá e evangelizou e 10 pessoas foram batizadas. Não, ele fica furioso porque esse irmão, ele está pregando o verdadeiro evangelho. Então, mesmo aquelas pessoas que não são salvas, elas estão sendo notificadas da sua condenação. E isso glorifica a Deus. E tudo aquilo que glorifica a Deus, enfurece o diabo. Às vezes a gente pensa que o diabo fica furioso só porque houve um acréscimo numérico na igreja. Às vezes o diabo até gosta, porque são joios que ele mesmo botou. Não. O que enfurece o diabo é a glória de Deus, que alegra o nosso coração. Quando Deus é glorificado, nós como cristãos também somos o quê? Cheios de uma alegria, né? Indizível. Irmão, por que você está tão alegre assim? Rapaz, eu nem sei, meu Deus, porque eu estou sentindo assim que meu Deus, está operando, e rapaz. Paulo sentia isso, irmãos. Ele diz, não voltem para trás, vamos para frente. Glória a Deus. Vamos para frente, cristão. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos aumentar a nossa experiência de fé. Vamos desenvolver ainda mais o nosso ministério nos moldes que Cristo deixou para nós. Que negócio de voltar para a velha aliança. A gente tem todo um caminho na nova aliança para ser percorrido. Versículo 16, já concluindo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor. Essa palavra converter, todos vocês conhecem. É a palavra que significa o quê? Mudança de direção. Por que eu mudei a direção? Porque eu vi que eu estava indo na direção errada. Como alguém que diz, eu estou querendo chegar na Barra e essa pessoa já está lá nos ídolos da boca do rio. Se não, por aqui você vai bater em Itapuã. Rapaz, então tem que voltar aqui, tem que voltar tudo. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ó a conexão. Percebeu como há uma similaridade, como há um paralelo entre o que Paulo está pregando aqui e o que Pedro falou em Atos capítulo 2? Arrependam-se, sejam batizados. Vocês receberão a remissão de pecados e receberão também o dom do Espírito Santo. Aqui ele diz, quando vocês se convertem ao Senhor, quem é o Senhor? Jesus Cristo. O véu é automaticamente retirado. É nesse momento, irmãos, que o véu é retirado que as coisas fazem sentido. Às vezes você passa 3, 4, 5 meses, 2 anos na igreja, ouvindo pregação, e aquelas pregações, elas ficam parecendo, que estão enchendo linguiça. Não está entrando na sua alma. Mas tem um dia que o Espírito Santo entra na sua vida e aí aquele véu é removido. Sabe aquelas pregações que você ouvia há 2 anos? Elas começam a brotar. Você fala, meu Deus. Nada se perde quando é feito para a glória de Deus. A palavra do Senhor nunca voltará vazia. Então, às vezes a gente está aqui na igreja, né, irmão? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu fui lá no culto, assim, minha cabeça estava tão cheia de coisa que eu nem, Senhor, me perdoa, nem aproveitei o culto como deveria. Mas a graça de Deus é tão grande, irmãos, que Ele nos supre até nessa fraqueza. E às vezes a gente volta para casa e o Espírito Santo nos faz refletir sobre aquilo que a gente ouviu. E a experiência é essa aqui. Rapaz, eu estava ali no culto, estava ouvindo, o pastor leu ali o texto, na hora eu não entendi, mas agora eu estou entendendo, é isso mesmo. É essa sensação. Eu não estava enxergando, estava aqui na minha cara. Aquilo que às vezes a gente diz assim, rapaz, se fosse uma cobra me mordia.
E o Espírito Santo são uma pessoa só, junto com o Pai. Uma trindade. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem tem o Filho é porque tem o Espírito. Porque ninguém pode crer no Filho se não tiver o Espírito. Tem gente que diz, eu quero ser batizado, eu quero receber o Espírito Santo. Eu digo, você crê em Cristo? Rapaz, eu creio. Mas você crê em Cristo de verdade? Rapaz, eu creio em Cristo de verdade. Você estaria disposto a dar sua vida por Cristo? Estaria disposto a viver por Cristo. Então você tem o Espírito Santo. Porque ninguém pode ser de Cristo se não tiver o Espírito. Percebe como existe muita coisa que tem sido pregado, dito por aí, que vai contra as Escrituras e às vezes a gente nem percebe. Então ele diz, ora, o Senhor, toda vez que você vê essa palavrinha Senhor com S maiúsculo, é uma palavrinha que é a palavra Kyrios. Significa o Senhor no sentido daquele que é dono, aquele que é rei. O Senhor é o Espírito, é o Espírito. O Espírito aqui também está com E maiúsculo. Toda vez que Espírito está com E maiúsculo, é referência a quem? Ao Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor? Olha que coisa linda. Ele fala que o Senhor é o Espírito. Duas pessoas, percebeu? Depois ele vai unir essas duas pessoas e diz, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Olha que coisa linda, né, irmão? Paulo está falando aqui como se fosse uma poesia. A liberdade. E aí tem muita gente que usa esse versículo para pular, plantar bananeira na igreja, né? Dar um mortal, dar uma adugue, derrubar o povo. Tem que ter liberdade. Meu filho, você sabe que liberdade que ele está falando aqui? É liberdade do pecado. Não é liberdade para você fazer bagunça na igreja, não. Nem pule aí e começa que a gente tira logo o celular. Viu? Eu já fui para a igreja que ficava uma moça do meu lado, ela ficava... E se você repreendesse, você ainda era repreendido. Ele dizia, não, rapaz, a irmã está cheia, o vaso está cheio ali. Está cheio de erro. É isso que ela está cheia. Está cheia de... Vocês sabem muito bem do que ela está cheia. Eu não vou nem dizer para não escandalizar, né? O que eu sei é que na Bíblia, que tudo que o Senhor Jesus fez teve ordem e decência. Então, o nosso referencial é Jesus. Nunca vi Jesus escapando o ar e dizendo que isso é Espírito Santo, né? Então, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que ele está dizendo? Você não está preso mais aos rudimentos da lei. Você não está preso mais à sua religiosidade pretérita. Você não está preso mais ao pecado. Você foi liberto. Você foi liberto pela verdade. O próprio Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade, quem é a verdade? Ele. Eu sou o caminho, a verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aonde o Senhor está, o Espírito do Senhor está agindo, aquela pessoa está livre para agora fazer a vontade de Deus. Você está livre para fazer a vontade de Deus, porque antes você era escravo da sua própria vontade. Antes você era escravo do pecado. Você não tinha uma das principais características de quem tem o Espírito Santo, que é o domínio próprio. Você agora é livre. Você tem o domínio próprio de não fazer mais o errado e de buscar fazer o que é certo. Então eu quero concluir já. Versículo 18, versículo que conclui aqui essa nossa exposição de hoje à noite. E todos nós, com o rosto desvendado, percebe? A comparação aqui é com o ministério mosaico. O que acontecia com Moisés? Ele colocava um véu no rosto para que as pessoas não percebessem que uma hora aquela glória que ficava no rosto dele se desvanecia. Não, a gente não precisa colocar véu não. Porque quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo em nós. Por meio da maneira de falar, de agir, por meio das nossas ações e principalmente por meio das nossas reações. As
pessoas veem Cristo. Eu acho muito bonito isso, inclusive. E está no filme Paulo Apóstolo de Cristo, né? Muito bonito esse filme. Eu sempre tenho lembranças boas desse filme. É um dos melhores filmes que eu já vi nesses últimos tempos. E Lucas fala isso no filme para Paulo. Lucas diz assim para Paulo em um determinado momento do filme: Paulo, eu nunca conheci a Cristo, mas quando você pregou para mim em determinada cidade, eu vi Cristo na sua face. Isso é um cristão. Inclusive o nome cristãos surgiu nesse sentido. Nesse sentido, o filme é muito fiel às Escrituras. O nome cristão, que significa no grego pequeno Cristo, surgiu porque as pessoas que antes chamavam, durante muito tempo, os discípulos de Jesus, eles ficaram conhecidos como seguidores do caminho, porque se pregava a respeito do caminho da salvação, ou então nazarenos, porque eles eram conhecidos por serem seguidores de um homem que era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas nesse momento eles começam a ser chamados de cristãos por conta do comportamento deles ser tão parecido com o comportamento do seu mestre. E Jesus disse que deveria ser assim. Jesus diz: todo discípulo tem que ser como seu mestre. Então ser como Jesus para nós não deve ser visto como uma utopia, como algo inalcançável, mas deve ser visto como um caminho aonde nós vamos chegar. Vai ter um momento da minha vida aonde eu vou ser mais parecido com Cristo. Então daqui a um mês eu quero ser mais parecido com Cristo do que eu sou hoje. E se Jesus não voltar daqui a um ano ou não me levar, eu quero ser mais parecido com Cristo do que eu sou hoje. É isso que Pedro vai dizer: crescei na glória e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é um conhecimento meramente intelectual, é um conhecimento transformador. É como Enoque andando com Deus e sendo transformado até ser desvendado. O seu rosto está desvendado. Você não precisa esconder nada. O Espírito Santo habita em você e isso vai ser visível cada vez mais para as pessoas. De maneira que a glória que começou pequena, não como Moisés, nada disso. Tudo tem o seu tempo. Amém. Há tempo de crescer e há tempo de diminuir. Respeite. Deus está no controle de tudo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. E é importante a gente entender que o que Paulo está falando aqui nada tem a ver com o espelho que a gente conhece hoje. Hoje a gente tem um espelho, eu não sei qual é o material parece que é feito de areia, com vidro, uma coisa assim. Não sei qual é o material que faz espelho. Mas naquela época não existia esse tipo de tecnologia. Então a gente pega um espelho onde a gente vê uma imagem perfeita, refletida. Não, naquela época ia bastante aquele metal, e aquele metal bem polido era usado como espelho. Era o espelho da época, era um metal, Podia, às vezes, se fosse mais rico, ter uma prata, pegava o metal, polia bastante, aquele metal funcionava como pelo espelho. Então aquele espelho, ele refletia, mas ele não dava para ver com perfeição. Você via, mas você não via com perfeição, principalmente essa ideia de cores, que hoje quando a gente com o Senhor Jesus. Por isso que ele vai inclusive falar, ele já falou no começo, que o que a gente recebeu foi o penhor, como se o Senhor tivesse dado a entrada. Mas que existe, a gente entrar no céu, muito mais a receber. Existe uma alegria muito maior preparada para nós. Existem experiências espirituais muito maiores, impensáveis para nós, na glória. Então aqui ele vai dizer, aqui a gente tem uma sensação de que a gente está vendo o Senhor, mas pelo espelho. Eu não sei se vocês aqui, alguns de vocês já dirigiram, já tiveram a experiência de dirigir, É como a gente estiver olhando pelo retrovisor. A gente olha ali pelo retrovisor, a gente vê o que está vindo ali, mas a nossa visão é limitada. Então Paulo está falando mais ou menos nesse sentido. A gente vê como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados, mesmo para agir, mesmo essa forma, que do ponto de vista do tamanho de Deus, para Deus é tão pequena, ou seja, a gente vê Deus na sua transcendência por meio de um espelho limitado, A gente vê
um Deus limitado, não por Ele, porque Deus é ilimitado, mas pela maneira como Ele se revelou para nós, é limitada. E a maneira como Deus se revela para nós é limitada por conta da capacidade da gente receber. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar, né? Ali eu tenho um garrafão de 20 litros de água. Esse garrafão é de 20 litros, né? Que fica ali no filtro. Então, se eu pegar um copo de 300 ml e dizer assim, olha, eu quero que você despeje esse garrafão de 20 litros nesse copo de 300 ml, o que é que você vai fazer? Uma grande bagunça aqui na igreja. Porque mais de 19 litros vão o quê? Vão transbordar do copo. Porque o copo só consegue o quê? 300 ml. Então, essa é a ideia. Como um Deus transcendente vai se revelar de maneira plena e completa para a gente, que é um copinho desse tamanho? Não tem como. Mas mesmo nesse copinho desse tamanho, quando a gente está cheio de Deus, a gente se sente pleno. Né? Eu vim trazer vida a vocês. Uma vida abundante. A gente é um copinho assim, ó. Mas quando esse copinho está cheio do Espírito Santo, irmãos, a vida da gente tem sentido. A alegria se torna algo real. E não transitório e superficial. A nossa comunhão com Deus se torna algo real e não apenas fantasioso. Copinho está cheio do Espírito Santo. Mais adiante Paulo vai usar a metáfora do vaso. Então ele diz, a gente vê como que por um espelho a glória do Senhor. Ó, quando ele fala a glória do Senhor, é a presença do próprio Senhor. Às vezes a gente tem a ideia, a glória do Senhor como se fosse uma coisa separada. Não, o Senhor e a glória do Senhor são sinônimos. Então a gente vê o Senhor, a glória do Senhor. Nós somos transformados. Só o fato de olhar para o Senhor, só o fato de ter acesso à revelação do Senhor já nos transforma. Olha que poder o Evangelho tem. Se você conhece o Evangelho, não um conhecimento como a gente viu, por trás do véu, mas um conhecimento desvendado, sem o véu, aquilo lhe transforma. E ele não lhe transforma de uma vez só, ele vai te transformando. Como uma grande escada que está sendo subida. E que de cada vez que você sobe um degrau, você tem uma visão melhor. Então ele fala, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. A ideia aqui é de degrau em degrau. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Filipenses. Eu aprendi a viver contente. Quando ele começou na caminhada cristã, ele era assim? Não. Ele provavelmente ficava jururu com algumas coisas. Mas aí ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quem ensinou isso para Paulo? O Espírito Santo. Como foi que o Espírito Santo ensinou isso para Paulo? De glória em glória. Como foi que Saulo de Tarso se transformou em Paulo? Apóstolo de Cristo, de glória em glória. Às vezes a gente tem um achismo de que parece que as coisas de Deus elas vão entrar na nossa mente assim, de maneira automática. Como você pega às vezes o conteúdo de um pendrive e descarrega no computador, Não, irmãos. É de glória em glória. É difícil. É duro, mas ao mesmo tempo é glorioso. É o apóstolo que foi surrado, é o apóstolo que foi açoitado, preso, apedrejado, que nos disse que sempre nos conduz Deus em triunfo. Quando eu sou apedrejado, Deus é glorificado. Se eu sou esbofeteado, Deus é glorificado. Se eu prego numa cidade e as pessoas me tratam bem, Deus é glorificado também. Em tudo que fazemos por Cristo e em Cristo, Deus é glorificado. Quando nós estamos operando em Cristo e por Cristo, Ele
está sendo glorificado independentemente do resultado. Eu posso estar preso, açoitado, ou eu posso estar pregando diante de pessoas que estão crendo verdadeiramente. Deus é glorificado, porque eu estou fazendo em Cristo e por Cristo. E ele diz, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Que imagem aqui? Que é a imagem que está sendo refletida aqui? De Jesus. De Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. A gente está sendo transformado. Ele é o referencial. Ele é o paradigma. Ele é o modelo perfeito daquilo que nós devemos ser e fazer. E a gente está sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem. Paulo vai repetir esse mesmo princípio lá em Romanos, quando ele diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Na sua própria imagem, concluindo, como pelo Senhor o Espírito. E aí ele diz, quem é que está fazendo isso? O Espírito Santo em nós. Que é o quê? O presente que a gente recebeu na conversão. Você lembra? Ele vai operando. E aquilo que a gente achava que era errado, a gente, rapaz, isso não é errado, isso é certo. E aquilo que às vezes a gente pensava que era certo, isso é errado. E a gente vai aprendendo de glória em glória. Que maravilha, irmãos. Se você entendeu esse texto, e eu creio que a maioria de vocês, todos vocês entenderam, até as crianças, você sabia que você teve acesso a um conhecimento que mais de 98% da igreja evangélica não faz a mínima ideia do que isso significa? E que hoje o Espírito Santo abriu o céu para que você entendesse esse texto? Isso é milagre. Pegar uma palavra como essa, que até os teólogos debatem para ver se o que é isso, o que é aquilo, e a gente lê e entende. Isso é o que? É Cristo. Fechando o entendimento para os sábios e instruídos, e revelando para o seu pequenino. Por quê? Porque foi do teu agrado, ó Pai. Pai, mas esse texto aqui, José, é muito difícil, José, de se entender. Paulo fala aqui de coisas difíceis, né? Mas lá na igreja a gente entendeu, todo mundo tem cuidado assim. É mesmo? Lá vocês estão no seminário de teológica? Não, lá a gente pega a Bíblia assim, a gente lê e explica assim. E quem é que faz? Quem é que ensina vocês? O Espírito Santo. Que está no pregador e que está nos ouvintes. E que torna tudo isso aqui possível. O mesmo Espírito Santo que usou o irmão no louvor aqui de forma tão maravilhosa, não foi, irmão? Usou o irmão na oração, usou o irmão Paulo intercedendo por nós, né? Amém. O irmão Paulo intercedendo assim. A gente chega aqui que vê o irmão Paulo dobrar de joelho e falar, rapaz, hoje vai ser poderoso. Foi igual terça-feira que eu vi essa alma dobrar de joelho assim, eu falei, rapaz, hoje Deus vai bradar aqui. Ainda mais que ele está ali representando, ele tá, não tem o Pai e o Espírito Santo, ele está representando o Quinho, seu Leão e ele, a tríplice coroa daqui do Alto das Pombas. Quem é? É eles três, que são do Alto das Pombas, né? Rodolfinho mora aqui também, mas Rodolfinho já morou em vários lugares. Mas eles são nascidos e criados aqui. Então, ó, quem é a tríplice daqui do Alto das Pombas? Seu Leão, Quinho e Paulinho. O Paulinho, o bichinho tá ali, ó, representando os dois, segurando a bandeira, né? Você não deve estar assistindo, porque ele deu glória a Deus logo no começo do culto, ele deve estar assistindo. Quinho deve estar brigando com o celular, essa altura. Ele tá lá, lutando. Sai, demônio! Jesus, fala comigo! E a gente aqui intercedendo por ele também, para ele conseguir o bichinho, né? Que os corvos estão indo lá, mas tomara que a internet chegue também. Em nome de Jesus. Então, irmãos, essa alegria, né? Tão maravilhoso, né? Alguém aqui ganhou na Mega Sena? Não precisamos. A gente tem Cristo que vale muito mais. Alguém aqui está com bilhões na poupança ou em aplicações? A gente não precisa disso. Como é que está a sua saúde? Meu filho, a minha está meia, viu? Mas o importante é que a gente está cheio de Deus. Hoje me disseram me chamar de novo, né? Parentes, meu pai e minha mãe, né? Eles ficam preocupados comigo, né? Meu filho, você voltou a pregar, meu filho? Mas eu não disse pra você, menino, que você ia ficar um mês em casa, meu filho.
E a bichinha falando isso de uma janela, porque não quer ficar perto, ela está em isolamento. Deus vai converter. E ela fala assim, meu filho, olha, como você for pregar, pregue baixinho, menino. Já vi suas pregações, meu filho, você fala gritando. Por isso que você fica com falta de ar. Ela é bonita, né, irmão? Mas quando Deus converter essa senhora tão linda que é minha mãe, e meu papai, eu vou ficar nessa alegria, né? Maior ainda. Eu creio que Deus vai fazer isso. Então, irmãos, essa alegria que a gente não precisa de saúde, não precisa de dinheiro, não precisa de vida emocional perfeita. Muitos de nós aqui estamos passando por problemas assim, né? Sérios até, mas a gente tem uma alegria tão grande no Espírito. Sabe? É porque, sabe aquele copinho de 200 ml que é eu e você? O Espírito Santo encheu. Aí tudo começa a se encaixar. Tudo começa a fazer sentido. Sabe? Aí as coisas elas não são mais fúteis e transitórias. Não, agora elas são úteis e eternas. Agora a nossa boca não fala mais bobagem. A nossa boca fala os oráculos de Deus. Agora o mundo espiritual para nós não é mais uma fantasia, mas uma realidade acessível. E a gente se gloria no Senhor. Vamos orar. Ó Deus, que noite maravilhosa. Que às vezes a gente fica com vontade, Senhor, que não termine. Mas aprendemos com o Senhor que tudo tem que ser feito em Teu nome, com ordem e decência. Então foi até aqui que o Senhor nos conduziu na Tua palavra. E nós agradecemos. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. E o Senhor se apresentar no nosso meio e nos ensinar pelo Espírito qual seja a Tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque é pela Tua graça que temos acesso com confiança à Tua santa presença. Continua, Senhor, a conduzir a nossa vida, como nós vimos aqui, de glória em glória, nos transformando, Senhor, de maneira que a nossa transformação seja cada vez mais perceptível, tanto para os nossos irmãos, quanto para nós mesmos. Possamos olhar e ver que de fato não somos mais quem éramos, porque o Senhor nos transformou. Ó Pai, o Senhor conhece os nossos irmãos que estão enfermos. O Senhor sabe, Deus, da necessidade de cada um deles. Ajuda-os, Pai, cada um deles. Oro principalmente, Deus, pelos nossos irmãos que estão com a enfermidade na fé, pois para essa enfermidade não existe remédio humano. Vai de encontro a eles, Pai. Aquece aqueles que estão se esfriando. Ó Pai, regenera aqueles que muitas vezes no nosso meio não são regenerados. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor, como nós vimos, descortinar o véu. Ó Pai, que esse milagre seja feito, nós possamos glorificar ainda mais o Teu nome. Quero Te agradecer, ó Pai, nessa noite, pela vida do irmão José, que voltou de novo ao convívio com a gente, depois isso para ele, como ele foi perseguido nesse período, muitas vezes humilhado e desprezado, mas o Senhor esteve com ele e agora ele está conosco aqui de volta. Nós Te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do seu Zé Bastos, ele que está sempre aqui, estava sempre aqui conosco antes da pandemia, com a dona Ana Lúcia. Ele foi acometido, Senhor, de maneira muito grave, tem nos ajudado a crescer na fé. Pois a gente vê ele tão pequenininho, passando por tantas aflições que nós, adultos, talvez já estivéssemos, talvez negando o Teu nome. E ele se alegrando com coisas tão pequenas, mesmo diante de todo aquele sofrimento que ele está passando, apenas com 1 ano e 6 meses, ó Pai. Fortalece César, o papai dele, Lani. Ajuda ele, Senhor, porque nós sabemos como pais, como é difícil passando pela situação que ele está passando. Mas nós acreditamos, Senhor, verdadeiramente, que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
Acreditamos que o Senhor há de fazer como o Senhor tem feito, manifestar o teu poder durante todo o tratamento dele. E o Senhor não vai deixar essa obra no meio, essa é a nossa fé, mas o Senhor há de completá-la. E nós iremos fazer como estamos fazendo aqui hoje, agradecendo o restabelecimento de seu Zé Basto. Nós estaremos aqui em breve, glorificando o teu nome, Senhor, pelo restabelecimento da saúde de Dylan. Obrigado, Deus. Estou falando apenas dessas duas pessoas, Senhor, mas o Senhor sabe que existem tantas outras orações que fizemos aqui, que foram ouvidas. Nós só temos a te agradecer. Como diz sempre o irmão Marcelo, de maneira tão humilde e sincera, só agradecer por Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais, diante de tanta coisa que o Senhor tem feito nessa igrejinha pequena. Essa igrejinha pequena, Senhor, o Senhor tem aumentado a nossa fé, de maneira que não faria em nenhum outro lugar. Ó Deus, como glorificamos o teu nome. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a termos um coração grato, pois é na gratidão, no amor sincero, que o nosso próximo verá a face de Cristo resplandecendo na nossa face. E essa sempre será a nossa principal arma no evangelismo, sermos cristãos genuínos. Ajuda-nos, ó Pai. Despede-nos em paz, uma paz que só o Senhor pode dar aos nossos corações. Obrigado por tudo. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um olhar santo e com essa alegria indizível. Saia daqui com esse grito de vitória no seu coração. O Deus que está no controle de tudo me ama.